Melhorou, melhorou. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A gente que já se conhece há muito tempo, né? A gente que é parceiros de outras faculdades, né? Nós temos uma história já há um tempo aí na vida, de amizade, de conhecimento, e é uma alegria para mim estar tendo essa oportunidade de estar vivenciando essa parceria agora também enquanto psicólogos. Então, seja muito É bem-vindo, é desde uma alegria 2011, né? desde 2011. Quanto tempo, né? Muito tempo. Desde de letras, agora psicologia, né? É verdade. Então, seja muito bem-vinda. Você que está entrando na nossa live, hoje a gente vai conversar sobre feminilidade e saúde emocional da mulher. E temos a presença da psicóloga Bruna Corradini. Ela pesquisa, escreve, inclusive o Instagram dela é muito bacana. Ela que escreve, pesquisa sobre esse tema. Eu estou tentando organizar aqui a câmera. Agora Ela que foi. estuda bastante esse tema e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito a ressignificarmos, a valorizarmos, né, esse grande potencial que tem a feminilidade, né? E a mulher e a sua saúde Sim, emocional. com certeza. Oi? Estou te Oi? ouvindo bem. Bruna, se apresente um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória, um pouco da sua formação. Bom, pessoal, boa noite. Como o Daniel falou, meu nome é Bruna, né? Bruna Corradini. Eu sou psicóloga, formada há 2 anos. Já na graduação eu já estudava a questão da feminilidade, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a qualidade de vida das mulheres na menopausa. Então, a gente estudou um pouco sobre o prazer nessa fase que a mulher passa, que é biológico, mas que tem todo o impacto social. Então, na graduação já tinha esse contexto. Depois que eu saí da graduação, eu fiz uma especialização em psicologia organizacional. E vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com as mulheres. Tudo, porque hoje nós somos a maior força de trabalho, nós somos as pessoas que movimentam o trabalho, porque nós estamos em maior quantidade. Nas empresas, nos hospitais, nas faculdades, somos nós. E a organização ela vai refletir a sociedade como um todo. Então, se a sociedade é machista e tem os seus papéis de opressão à mulher, a organização, as empresas, ela também vai ter. Né? Então, meu estudo é direcionado a isso. Com a pressão social em cima da mulher, vai afetar nesse desenvolvimento emocional da mesma. E essa história, e a história, né, da mulher no seu contexto social, dentro da sociedade, né? Ele começa desde tempos bem remotos da humanidade, né? A gente, quando Sim, estava pensando nessa live, nós fomos conversando e a Bruna foi trazendo um pouco do conhecimento dela, né? Acerca desse estudo, né? Do que ela foi constatando dentro dessa perspectiva da mulher na sociedade. E eu percebo que essa história de luta, de inserção na sociedade já acontece já desde tempos bem remotos, né, Bruna? sim, muito, muito remoto mesmo. A gente está falando de milhares de anos de construção de um papel, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar nesse momento são 3 coisas, antes da gente entrar realmente na história. Primeiro, o que é sexo, o que é sexo biológico, né? Que é a genital, o gênero, que são características que a gente compartilha com determinada espécie, as mulheres compartilham características com as mulheres, os homens têm as deles, então a gente tem o gênero. E aqui a gente vai falar especificamente do papel social. O papel social é um conjunto de regras que coloca a gente no que a sociedade espera que a gente performe, né? São várias e várias regras, eles não precisam estar escritos, né, em formato de lei, enfim, mas ela vai passando de geração para geração. Como o Daniel bem disse, já tem muito tempo. Para a gente voltar só um pouquinho, vamos pensar na Grécia Antiga. Bem pouquinho, né, que a gente está voltando. A gente está falando de uma era, de uma época de filósofos, de pensadores, de homens inteligentes que iam para o meio de uma praça pública e eles discursavam sobre como o homem era maravilhoso,
a sua mente era ótima, eram mais inteligentes, o físico mais forte, era superior, então ele exaltava o homem, e nesses discursos eles diziam que as mulheres deveriam ficar dentro de casa, cuidando do lar e procriando. Se a gente pensar só um pouquinho, isso não mudou muito. A gente ainda continua tendo pensamentos em algumas esferas da sociedade em relação a isso. Então, isso que é um papel social, ele é construído por muito tempo e por muitas e muitas sociedades. Né? A gente está falando da Grécia Antiga, a gente está aqui no Brasil 2020. E essas palavras, elas ainda são colocadas à frente. Por isso que a gente precisa pensar nesse histórico de luta, que ainda é muito grande. Né? E avançando um pouquinho mais, só um dado interessante para vocês, é que lá na Grécia Antiga dizia que a mulher tinha que ficar dentro de casa, que ela era um objeto, né? O nosso corpo era mercantilizado naquela época, como ainda é hoje. A gente era um objeto, a gente ainda era uma posse. Só para ter uma ideia, em 2002, aqui no Brasil, foi que caiu uma lei que dizia que o homem podia cancelar o casamento se ele descobrisse que a mulher não era virgem até 10 dias. O que você acha disso, Daniel? Sabia disso? Não. Confesso que não. Pois é. E tem diversas outras leis. Em 1988, que nós fomos consideradas iguais, homens e mulheres. Em 88. Eu tenho 29 anos só. Isso foi em 1988, eu nasci em 91. É muito próximo. Então, é um histórico de luta que tem que continuar, a gente não pode parar, porque senão a gente continua performando as mesmas ideias do passado. Por isso que é tão importante as mulheres modernas e os homens modernos que eles entendam como foi construído o papel da mulher na sociedade. Para aí sim a gente começar a mudar. Somos nós que mudamos isso. É a gente, através do nosso pensamento, da nossa conscientização, que muda essa história. Inclusive, a proposta dessa live é justamente trazer essa reflexão para os homens, né, e para toda a sociedade, para todo mundo que nos acompanha, que ama a psicologia, né, um perfil de psicologia, e que a gente possa, através dessa reflexão, desse conhecimento, modificar a nossa forma de ver e de lidar, né, com essa realidade, né, a realidade da feminilidade da mulher, né? Bruna, Sim. a gente também conversou um pouquinho sobre a questão da desigualdade, né? Que a gente percebe até no âmbito profissional, você é uma pessoa que tem especialização nessa área, né? E também sobre essa identidade cultural dessa mulher. Poderia falar um pouquinho sobre? Já que a gente falou um pouco de história, a gente está trazendo há muito tempo um peso, né? Essa história tem um peso para nós mulheres. É um peso que nos subjuga. Então, a gente vai entender que o trabalho, que era um ambiente totalmente masculino, ele vai ter muita dificuldade em aceitar as mulheres nesse papel, certo? Então, a gente pode pensar que é um caminho ainda muito longo que a gente precisa seguir. Eu trouxe alguns dados aqui, né? Mas alguns anos atrás, e ainda hoje, a gente consegue ver divulgações de vagas de emprego onde pede-se para que as mulheres tenham boa aparência, tá? Quando a gente fala de feminilidade, que a gente traz nessa live, a gente está falando exatamente desse conjunto de regras que nos coloca nesse papel social de subjugação, né? A gente pensar nesse quesito desse momento, dessa subjugação mesmo que a gente se encontra pela feminilidade. Ser feminina é outra coisa. A gente está falando de uma imposição social que a gente ainda vive. Então, a mulher, para conseguir um emprego, e eu que trabalho nessa área, eu ainda vejo vagas que uma mulher que não performa o que a sociedade espera da mulher, ela fica à margem. É mais fácil uma mulher que tem toda a feminilidade que a sociedade espera, de usar salto alto, cabelo liso, ser magra, conseguir uma posição no trabalho, do que aquela que não é. A mulher que é
gorda, tem o cabelo black. Então você vai encontrar esse preconceito, sim, ainda nesse âmbito do trabalho. Ele vai querer, a gente vira um objeto, né? Para você ser boa, não importa se você tem faculdade, mas você precisa estar dentro daquele padrão. Esse padrão é que nos coloca ali. Porque quando a gente olha para uma criança, uma menininha que nasce, a gente precisa apontar para a sociedade que ela é uma mulher. E aí já começam as imposições. É um brinquinho, né? A gente faz uma bebezinha recém-nascida passar por uma dor só para apontar para a sociedade que é uma menina. E usar roupas rosas, enfim. É uma indústria que nos mantém ali. É uma forma da sociedade manter a mulher dentro daquele papel. Porque uma mulher que precisa se preocupar tanto com a sua aparência, ela vai demorar, não vai ter tanto tempo assim para pensar em outras coisas, com sua especialização, enfim. Ela vai buscar aquilo que a sociedade, enfim, quer, né? Ela espera daquilo, da mulher. Uhum. Bacana, muito boa seu posicionamento, sua colocação. Você queria falar mais um pouquinho? Sim, então, eu trouxe alguns dados para vocês de uma pesquisa que foi feita em 2016. Depois eu posso te mandar o link e aí você compartilha com as pessoas que estão aqui. Que em 2016, foi logo agora, né? 87% das mulheres acreditam que são julgadas pela sua aparência, acima de qualquer outra coisa. A gente não pensa que a gente é julgada se nós somos inteligentes, se nós temos habilidades e competências melhores do que outras. A primeira coisa que a gente pensa é se a gente está sendo julgado pela nossa aparência. E por 87% das mulheres pensarem isso, é que o Brasil tem o quinto maior mercado de cosméticos do mundo. Então, a gente é imposto isso para a gente. E esse mercado de cosmético, ele cobra caro. E ele cobra mais caro aqui no Brasil. Né? A gente até conversou uma vez sobre como os produtos voltados para a mulher é mais caro. Só porque é rosa. Um Presto Barba para o homem que é preto vai custar R$13. E para a mulher, só porque está pintado de rosa, ele vai custar mais caro, 20 e poucos, enfim. É um valor que é colocado em cima porque é um produto voltado para a mulher. Porque vende. A mulher que não se ama, ela consome mais. Porque o tempo todo eu preciso estar colocando alguma coisa a mais. Eu preciso estar comprando uma chapinha, eu preciso estar comprando um creme X que apareceu. Eu preciso estar dentro desse padrão. E nessa mesma pesquisa foi perguntado qual seria o modelo do padrão de beleza. Qual é o padrão de beleza ideal? E é impressionante que a resposta foi pele clara, loira, magra, seios e bundas fartas, né? Bunda farta. Só que nós estamos no Brasil e mais da metade da população brasileira é negra. Então, como é que a gente tem um padrão de beleza que é ser loira? Como é que a gente alcança isso? Como é que a gente alcança esse padrão de ser loira, de ser magra? Não tem como. De ter a pele perfeita. Você não pode ter ruga. Sim. Existe um padrão que culturalmente e geneticamente é difícil de se atingir. E isso vai, por não se atingir esse padrão, chega a ser um adoecimento, né? Emocional até. Sim. E entrando nesse Sim, tema de saúde emocional da mulher, a gente conversou um pouquinho sobre essa solidão que a mulher, toda mulher, né, por conta da questão da cultura, ela acaba entrando e tendo que vivenciar por conta da sua formação cultural em relação às outras mulheres, que é diferente da formação cultural do homem em relação aos outros homens. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Inclusive, foi muito bom essa tua colocação. Porque se a gente tem que perder tanto tempo com a nossa beleza, tentando se encaixar no padrão, a gente não vai ter tempo de outras coisas. E é vendido pra gente que a outra mulher é nossa inimiga. A gente tem que olhar para ela e sentir inveja. É isso. Você acaba não criando uma rede social de apoio com outras mulheres, porque o tempo todo é obrigado que a gente seja competitiva, que a gente esteja competindo uma com a outra.
E a gente não consegue ter esse apoio. Diferente dos homens que são colocados, vai jogar futebol juntos, vamos ter um esporte coletivo para estar ali o tempo todo junto, a gente não vivencia isso. Porque não é esperado da mulher que a gente esteja nesse local. Quantas mulheres você vê na rua praticando algum esporte juntas? Poucas. E quando tem, não é nem divulgado. São poucas as mulheres que têm essa rede social, pessoas juntas para fazer alguma coisa diferente. Quando a gente se junta, o que é esperado da gente é que a gente fale de beleza. E a beleza é uma forma de silenciamento, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje a mulher ela tem 3 jornadas diferentes. A gente tem a primeira, que é o nosso trabalho, que a gente acorda cedo e trabalha. O estudo está dentro dessa jornada. A gente cuida do lar. Atenção, homens que estão ouvindo a live, vocês precisam participar da limpeza da casa de vocês. Vocês moram aí, vocês não ajudam, vocês têm que participar. Então, a gente tem essa segunda jornada, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos. E tem uma terceira, que é cuidar da aparência. Quando você pensa que acabou tudo, eu vou deitar, vou dormir. Não. Você ainda tem que cuidar da sua aparência. Você tem que alisar o seu cabelo. Você tem que pintar sua unha. Um outro dado interessante é que as mulheres pegam o salário delas e destinam pelo menos 10% do salário para beleza. Coisa que poderia estar sendo investida num curso, não sei. Aqui a gente não está demonizando a beleza, não é isso. A gente pode se sentir bem, mas a gente precisa entender qual é o limite entre o normal e o patológico. Quando isso se transforma numa doença, né? Você vê pessoas pegando empréstimo, se endividando porque elas querem fazer uma cirurgia plástica, porque não consegue sair de casa, não consegue se olhar no espelho e ver, nossa, eu sou bonita, mesmo com esses defeitos, porque não tem como você ser perfeito, não vai atingir isso. O corpo que as mulheres mostram no Instagram, as influencers, blogueiras, enfim, é o trabalho delas, concordo, mas é uma forma de botar a gente nessa posição até mesmo de pé de guerra. Se o corpo dela é perfeito, então eu acho que o meu deveria ser também. E aí eu gasto tanto dinheiro para me manter, correr atrás de uma beleza que eu não vou alcançar. E aí é que entra as patologias. Porque se eu não alcanço, ou eu aceito isso, ou vai virar uma doença dentro da minha mente. E aí ela vai embora. É uma beleza que ela é cobrada, que ela é muito artificial. Né? É artificial, ela é forjada. Não tem outra palavra para dizer, ela é forjada. Uma mulher que chega no trabalho sem um batom, sem uma base, sem uma maquiagem, todo mundo já olha e fala assim, ué, o que aconteceu com você? Mas ninguém pergunta pro homem se ele chegar lá de blusa amarrotada. Ainda joga a culpa na gente, ainda fala que a gente ué, sua mulher não passou sua roupa não, a gente ainda é culpada por isso. É verdade, verdade. E para você que está entrando na nossa live, a gente está conversando sobre feminilidade e saúde emocional da mulher. E hoje eu convidei essa minha grande amiga, a psicóloga Bruna, ela que é alguém que estuda, que se interessa, que pesquisa bastante, inclusive atende, né, e trabalha com mulheres, né? Então, assim, é uma pessoa muito preparada que está trazendo, com certeza, um conteúdo que vai nos ajudar a pensar e a refletir sobre a nossa relação em relação à feminilidade, né? Nós homens também, né? O nosso posicionamento, como a gente tem que se colocar diante dessa realidade, né? Sim, é isso mesmo. É como a gente, como sociedade, a gente precisa mudar isso. Porque assim como a mulher tem um papel social, o homem também tem. E esse homem que não pertence, que não consegue performar esse papel, ele acaba adoecendo também. Isso aí seria um assunto para um lugar de fala de um homem, né? Eu posso falar muito pouco sobre isso, porque quem é mulher entende a dor da outra, porque a gente passa, isso é uma raiz de um problema muito grande, que a gente vive desde muito pequenininha. E o grande medo das mulheres é ficar à margem dessa ideia toda.
Hoje, quando a gente vê no próprio Instagram movimentos do corpo livre, não sei se você conhece, que são mulheres que mostram corpos reais, corpos que acabaram de ter filhos, que passaram por cirurgias, isso é muito importante, porque é representatividade. É você se enxergar naquele lugar ali, você vê que você também pertence, você também tem aquele espaço. Esses dias eu estava vendo um vídeo e apareceu uma dançarina usando óculos. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, caramba, nunca vi uma dançarina usando óculos. E aí você se sente naquele lugar e fala assim, poxa aí, eu podia dançar assim também. Isso não me limita. É claro que meu exemplo é bobo, mas pensa numa mãe que acabou de ter seu filho e ainda está naquele processo do corpo, da mudança, que vai mudar sim, os seios vão mudar, a barriga vai ter estria, enfim, vai mudar de várias formas e ela não consegue se olhar no espelho e se sentir bem, porque a sociedade não mostra isso. Ela vai mostrar mulheres lindas e maravilhosas que tiveram filho 2 dias depois está de biquíni na praia. E isso não é verdade. São pessoas X que vão mostrar isso. A gente precisa entender que as doenças que saem dessa opressão, tem uma raiz muito profunda, muito antiga, e por isso que é tão difícil de resolver. Se a gente pensar nos transtornos alimentares, ela vem dessa raiz. Porque a gente escuta desde muito pequena que a gente tem que ser magra, que mulher bonita é mulher magra. E aí você desenvolve uma anorexia, uma bulimia, e as pessoas não entendem por que você está doente. Você está doente, você olha para o espelho, você continua se vendo com um peso que você não está, mas você está doente sim. E a raiz pode ser disso, ou é excepcionalmente disso. A relação com a comida, principalmente para nós mulheres, ela é muito disfuncional. Porque a gente escuta pequenininha, acho que talvez você não tenha escutado, mas eu ouvi muito pequena dizendo, olha, come menos, porque mulher gorda ninguém gosta. E aí hoje a gente precisa falar sim sobre a solidão da mulher gorda, porque ela existe. Porque vocês, homens, são ensinados a também não gostar de mulher gorda. Vocês são ensinados a ter um padrão. Se eu perguntar para você o que você considera feminilidade, você vai ter o padrão que você aprendeu. Vai ser X, cabelo X, altura Y, vai ter, mas vai existir. Só que nós somos tão diferentes, nós existimos, são muitas mulheres no mundo, como é que nós podemos ser iguais? Como? Não tem como. Não tem como. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque a psicologia, ela conseguiu fazer com que mudasse isso em mim. Eu fiz terapia e continuo os meus estudos, e eu posso dizer por mim, eu, mulher com 28 anos, formada, que ainda é muito difícil eu fazer essa live com você e ver o meu cabelo natural como eu tô vendo. Tanto que na foto lá da promoção que você fez, meu cabelo tá liso, tá alisado. E meu cabelo tá aqui, ó. Essa é a questão. Você querer se sentir bem com você mesmo é ótimo, é excelente. Mas precisa sair daqui de dentro. Tem que ser interno. Senão não vai dar certo. Senão você vai adoecer. Você querer emagrecer 5 quilos porque é para sua saúde, nossa, que ótimo, legal. Agora você querer emagrecer 5 quilos porque você acha que ninguém vai te amar desse jeito, tá errado. Não tem como. Para caber numa roupa, para as outras pessoas olharem, isso é extremamente doentio, isso é patológico e a gente normaliza como sociedade. A gente normaliza isso. Verdade. A gente acha isso, é normal. E não é. A gente não está aqui, a gente não está no mundo, ninguém, para só servir ao outro. A gente não é moldura, a gente não é um quadro para que as pessoas olhem para a gente e admirem. A gente é um quadro para a gente, para que eu olhe e fale, nossa, você está muito bonita hoje, que legal. É a gente que tem que gostar da gente. Verdade, eu estou vendo aqui, ó, várias contribuições, vários comentários muito importantes, inclusive até mesmo
comentários relacionados à experiência dos nossos seguidores, né? Daqueles que estão participando aqui da live. Deixa eu dar uma Uhum. olhada. É porque tem muitos comentários, o povo está participando bastante. Agradeço muito aí pela presença, pelos comentários. Eu vi aqui alguns comentários interessantes que tem que ficar rolando aqui, né? Ó, Carla Ribeiro diz assim: é o famoso boa aparência que esconde vários preconceitos. Amanda Vilela Sim. diz: triste realidade hoje. E ela concorda contigo, Bruna. Carla Ribeiro diz assim: alisar o cabelo para estar sempre arrumada. Esse padrão, esse é o padrão da nossa sociedade, diz a Larissa. Boa noite. É interessante como no Antigo Egito a mulher era valorizada no tempo das rainhas egípcias como Nefertiti, Nefertiti. flores e encanto. O que é engraçado, né? Porque o Antigo Egito endeusava as mulheres e na Grécia Antiga o correto era homens se relacionarem com homens. O amor era entre dois homens. A mulher só servia para a reprodução, né? Então a gente vai ter um contexto muito grande disso, né? Dessa criação do que a gente está pensando hoje. Aqui a gente está falando do nosso contexto, que é ocidental. O oriental é diferente, mas também vai ter essa mesma pressão, em níveis maiores e em níveis menores. Mas vai existir. A Carla Ribeiro fala assim: essa cobrança gera uma sobrecarga emocional muito grande. E aí eu estou vendo aqui, ó, vários comentários. Ó. Amanda, temos que nos sentir bem para nós mesmos, para o nosso bem-estar, e não para competir com outras mulheres. E as pessoas estão comentando bastante, agradeço muito a presença de vocês. Cada mulher tem sua peculiaridade, eu disse Janaína. Então, eu estou vendo aqui vários comentários, agradeço a todas vocês que estão nos ajudando, nos enriquecendo com a fala de vocês. Bom, Amanda Vilela, depois que me tornei mãe, deixei um pouco a vaidade de lado e foi libertador. Ou seja, eu pude experimentar essa leveza de ser o que é, sem ter que ficar se montando, se construindo na sociedade. Ela meio que amadureceu em sua autoestima, né? Então, É, parabéns, Amanda. ela conseguiu amadurecer essa autoestima através desse momento que é ser mãe, né? Que é muito complicado, que é um momento que acredito eu, pelo que eu leio e escuto de outras mulheres, ele é muito solitário também. A mãe, ela se torna mãe, ela nasce junto com o filho, né? Ela está aprendendo junto com o filho. E aí, se ela ainda tiver que pensar que o cabelo dela tá bonito ou ela tá maquiada para o marido dela, que tipo de homem é esse que está do lado dela que cobra isso? A gente precisa pensar nisso também. Algumas revistas antigas, da década de 50, falava sobre isso, que as mulheres deveriam esperar os homens em casa, maquiadas, os filhos arrumados. Só que essa mesma sociedade que cobra isso da gente, cobra que a gente vá para a rua trabalhar. E o dado mais impressionante é que nós mulheres vamos trabalhar muitas vezes como complemento, como salário complementar daquela casa. Não por uma questão de, eu tenho que atingir o ápice profissional, porque muitas de nós ainda não temos essa oportunidade, né? A gente vive numa sociedade muito desigual. São homens e mulheres sem oportunidade. Mas se a gente ainda parar para pensar que nós mulheres, além de não ter oportunidade, nós temos uma casa, filho para criar e uma aparência que tem que estar boa, fica mais complicada, né? Eu acho curioso, na época da própria graduação, que eu ouvi alguns colegas olhando para outras e falando assim, nossa, ela não tem cara de psicóloga, não. Tem tatuagem. O que é ter cara de psicólogo? Cara de advogada? Cara de... não sei, né? Inclusive, uma reflexão interessante que você falou sobre a maternidade é que a mulher, ela sabe muito mais tempo que ele é mãe do que o homem sabe que ele é pai, né? Porque se a gente for parar para pensar no início, né, da sociedade, da raça humana, a gente percebe esse comportamento. O homem ia lá, que a relação com ela Sim. e fora.
Pois é exatamente do que a gente está falando. É um papel social, é algo que é criado, né? Que as pessoas acreditam que é o correto e elas vão continuando fazendo. Então, se o pai era uma pessoa omissa e ele não participava dentro de casa, eu, homem como filho, faço isso também, né? Tem que pensar que no Brasil são milhões de crianças sem o registro do pai. São mães que são mãe e pai ao mesmo tempo. E como é que essa mulher, sem essa rede de apoio, porque ela não criou, ela não conseguiu criar essa rede de apoio, ela vai dar conta de tudo isso? Aonde eu trabalho, eu acredito que a psicologia organizacional ela tem que ter seu olhar voltado para as mulheres no mercado de trabalho, porque você vê que as mulheres ainda ocupam posições inferiores, elas ganham menos e a elas ainda é cobrado muita coisa. Então, eu trabalho com desenvolvimento profissional, então eu tenho a oportunidade de conversar com essas mulheres, e quantas mulheres eu já vi chorando na minha frente, dizendo assim, eu saio de casa de madrugada, eu volto de noite e não vejo meu filho. Ela ainda se cobra, ela ainda tem essa pressão. Se der alguma coisa errada, a culpa é dela. Uhum. Ah, se meu filho não der certo na vida, a culpa é minha. Mas que horas que essa mulher tem para isso? E quando a gente vai ver muito pouco o homem se portando nesse nível, se vai dar alguma coisa errada. Porque no final a culpa é da mãe. Verdade. A culpa é da mulher. A gente foi criada para achar que a culpa é nossa. Porque a gente é educada para ser servil, para servir o outro. Então, se a gente tem culpa sobre tudo, né, faz parte. A gente fica carregando essa dor. Nós ficamos como culpadas de tudo. Inclusive essa cultura do cuidado, né? E a gente Sim. percebe até mesmo no próprio mercado, né, de trabalho, nas próprias instituições de saúde, a prevalência, né, a grande quantidade de mulheres que atuam nessas áreas voltadas para o cuidado, né? Sim. Sim, nós somos a maioria das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, das psicólogas, nutricionistas, a RH de empresa, que é um setor que acredita-se que está ali para cuidar, para ser a parte humana. Todas as áreas voltadas para o cuidado são de mulheres. Esteticista, manicure, cabeleireiro, são mulheres. Né? Até porque quando a gente é criancinha, pequenininha, a gente ganha boneca. Vocês ganham Lego para vocês montarem, ter uma visão espacial ótima e se tornar engenheiro. E nós não temos. Né? A gente escuta isso quando a gente entra na escola. Ah, você é menina, sua letra tem que ser bonita. Você tem que falar bem, você tem que se expressar bem. São habilidades que nós vamos desenvolvendo desde muito novinhas para nos colocar nesse papel. Tanto que é tão estranho até hoje você ver uma mulher formada em TI, Tecnologia da Informação. Onde eu trabalho é um setor que todos são homens. Poderia ter uma mulher ali, por que não? Até se um dia alguém se interessar e quiser estudar um pouquinho sobre a história da área financeira e econômica das empresas e como as mulheres foram inseridas nele, é muito legal. Porque hoje muitas mulheres são formadas nessa área porque elas foram inseridas aos pouquinhos, porque antigamente trabalhava com livro caixa, tinha que escrever, e a letra da mulher é muito melhor, e é mais organizada. E aí a gente entrou finalmente, né, nessa área aí. Porque antes a gente ninguém queria a gente lá para lá, não. Ninguém queria que as mulheres fizessem parte desses setores, né? E é tão bom quando a gente conversa com pessoas que dominam os assuntos, né? E a gente percebe o quanto a gente não sabe muita coisa e quanto o outro pode nos ensinar. Você está me dando uma aula aqui sobre feminilidade, eu agradeço muito, né? Está dando uma aula para todos nós, né? E cada os seguidores que estão aí nos acompanhando, para mim também como psicólogo, para entender um pouco mais esse universo, os sofrimentos e as culturas, né, que essa sociedade, muitas das vezes machista, até mesmo a gente percebe isso, né? O homem não pode chorar, o homem não chora, o homem não pode demonstrar fragilidade, o homem é sempre forte, né? E essa cultura Sim. machista
que vai adoecer nesse homem, que muitas das vezes pode até mesmo ser um gerador de relações abusivas, né? Por Sim, conta dessa cultura da mulher, né? Que ela porque se a gente pensar que um é colocado no papel de vítima, para ter vítima você tem que ter um vilão. Quem é que vai ser o vilão dessa história? Né? Se um é vítima, se um é o que é agredido, a gente vai precisar ter um outro para fazer esse papel. E isso só muda quando a gente quebra os papéis, quando a gente sai desse estereótipo. Quando eu não quero performar aquilo, eu escolho. Né? Eu tenho consciência suficiente para saber que eu não quero aquilo. Eu não quero aquilo para mim. E aí eu saio e rompo o ciclo. Só que não adianta nada a Bruna e o Daniel romperem um ciclo se todas as outras pessoas estão vivendo isso. A gente tem que pensar numa sociedade como um todo. Se eu me liberto, eu preciso que outras pessoas sejam livres também, porque senão não adianta de nada. A gente vai continuar preso naquilo ali. Se eu quero construir um mundo melhor para uma filha minha no futuro, eu preciso que isso mude agora. Tem um dado muito interessante que saiu numa revista, que as mulheres só vão conseguir ocupar cargos gerenciais no mercado de trabalho, ficar 50-50, 50% mulheres e 50% homens, vai ser em 2126. Só lá. É muito longo. Isso se a gente não parar de lutar agora. A gente tem que continuar a nossa luta para que em 2126 a gente tenha igualdade no mercado de trabalho. Só lá. Isso é muito tempo. Então, a gente precisa entender qual é o papel e romper o ciclo desse papel. É igual a vaidade. Eu posso ter vaidade. A feminilidade é a mesma coisa. Eu posso ter. Isso não é proibido. Não é demonizado eu passar um batom. Não é. Mas eu preciso entender qual é o limite. Aonde é o normal, aonde não é. Entender até onde eu me encaixo naquilo. Né? Vamos pensar em algumas profissões, antigamente não, ainda tem. Frentista de posto de gasolina. Os homens com aquela calça larga. As mulheres de quê? Leg. Olha como o corpo dessa mulher estava sendo tratado como um produto para atrair. O produto era gasolina, mas o chamativo era o corpo da mulher. Né? E aí foi proibido, enfim, mas em alguns lugares ainda fazem isso. Se a gente não tem poder de escolha, se a gente não rompe com isso, a gente continua sendo tratado como mercadoria, como produto, numa vitrine exposta. Né? E como um todo. E aí a gente está falando de uma empresa que era um posto de gasolina, mas se a gente olhar as revistas, os sites, os próprios influencers da internet, às vezes está divulgando um biscoitinho e a pessoa está deitada de biquíni. A gente precisa romper esse padrão. Até onde isso é normal e quando é que isso passa a ser patológico e prende outras mulheres naquilo. Adoecem outras mulheres. A gente precisa ter essa consciência como mulher. Como eu adoeço outras mulheres. Quando eu faço comentários que depreciam, que diminuem essas mulheres. Como eu, como RH de uma empresa, eu estou lutando para que essas mulheres sejam inseridas. Para que a gente mude esse estereótipo. Né? Bruna, você como uma psicóloga que se dedica a estudar a mulher, a sua feminilidade, a sua saúde emocional, inclusive você publica muito, né? Eu vejo o seu post, eu sigo seu perfil no Instagram, e ele fala muito sobre a mulher, sobre a realidade dela, sobre as suas emoções, seus sentimentos. Para finalizar, né, porque daqui a pouco conclui a nossa live, o que você falaria dentro dessa visão, dentro da sua sensibilidade, da sua experiência de mulher e psicóloga, o que você daria de dica para que elas pudessem potencializar, viver de forma saudável o seu ser, a sua mulher? Eu acho que a principal, eu acredito que a principal dica é fortaleçam outras mulheres. Quando eu faço esse trabalho do Instagram,
no próprio trabalho que eu faço na empresa, eu tento levar a psicologia à saúde mental. O meu foco principal são as mulheres que elas não podem pagar por um psicólogo, né? Como a gente conversou, eu tenho esse trabalho que é mais voltado para o social, para mulheres que não têm como pagar um psicólogo. Então, você, mulher que está aí, que pode fazer algo por outra, faz. Nem que seja palavras positivas. Se você não puder fazer mais do que isso, já é muito. A gente precisa muito desse fortalecimento. A gente precisa sentir que nós fazemos parte e que nós somos entendidas umas pelas outras. A gente pode fazer um pouquinho. Fortaleçam essas mulheres. A gente não vai chegar em lugar nenhum sozinha. Não existe isso. A gente não chega sozinha. Como eu até conversei com você, né, Daniel? Psicólogo tinha que apoiar mais o outro psicólogo. A gente precisa do apoio dos outros. E para as mulheres a mesma coisa. Cuidem de outras mulheres, apoiem outras mulheres, falem coisas positivas sobre outras mulheres. Vamos romper esse ciclo que a sociedade espera da gente, que a gente seja inimiga, porque nós não somos. Nós somos parceiras, a gente tem a mesma dor, a gente sofre pelo mesmo sistema. Então, se a gente não fortalecer umas às outras, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta uma ser livre e a outra não ser. Então, metam a colher, sim, em relacionamento abusivo, denuncie, ajuda a mulher que está nesse local. Quando a sua colega de trabalho chega lá sem maquiagem, não pergunta para ela assim, por que tá feia desse jeito hoje? Não faz isso não. Pergunta se ela precisa de ajuda, se ela precisa de um abraço. Às vezes falta só isso. Né? Tá vendo uma mulher com depressão, com ansiedade, com transtorno alimentar? Dá uma dica para ela procurar um psicólogo, ver se você consegue um psicólogo que atenda social, mas faz alguma coisa pelo outro. Porque a gente, como sociedade, a gente tem a obrigação de cuidar da saúde mental do outro também. A gente precisa disso. A gente não pode negligenciar. Porque quando é da saúde física, todo mundo se mete. Você vê a pessoa com pressão alta, todo mundo fala, toma remédio, procura um cardiologista. Por que a gente não fala para as pessoas procurarem um psicólogo? Só falam para elas procurarem por quê? Ih, tá maluco, hein? Psicólogo não é coisa de maluco. Psicólogo é coisa de gente, de pessoa. A gente cuida de pessoa. A gente cuida e tenta fazer com que as pessoas se desenvolvam, tenham autonomia. Eu acho que o maior trabalho que eu tento fazer lá no meu perfil é de autonomia. É que as pessoas se olhem e digam, eu sou essa pessoa aqui, eu tenho muito orgulho de ser ela, e que eu siga em frente para buscar os meus sonhos e os meus objetivos, porque só gente forte que consegue alcançá-los. É isso. Ótimas palavras. Muito obrigado, Bruna, por essa aula, né, sobre feminilidade, essa reflexão que nos proporcionou. Cresci muito com o seu conhecimento, com a sua visão de mundo, de experiência. Muito obrigado. Agradeço a todos os seguidores que estão aqui acompanhando, que estão comentando, que com certeza vai compartilhar essa live para muitas pessoas. Então, obrigado a todos vocês. Sigam a Bruna no perfil dela, Registros de uma PC, Bruna Corradini. Né? Sigam a Bruna. É isso aí. E muitas das lives que eu estou colocando, que eu estou proporcionando aqui, elas têm como intuito desmistificar a imagem do psicólogo e mostrar o psicólogo em diversas áreas de atuação. Já falamos com uma psicóloga organizacional, uma psicóloga que atende mulheres, como a Bruna, né, que é especialista na área. E todas essas lives, caso vocês queiram revê-las, elas estarão no meu canal no YouTube, tá? Psico.análise ou Daniel França, psicólogo Daniel França, ou clique na bio e já vai mandar diretamente no YouTube. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês. Um abraço para a Mara. Obrigado a todos vocês. Até mais. E até as próximas lives aí. Tá bom? Obrigado, Bruna. Obrigada a você pela oportunidade. Espero